Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado em dia de relatório do USDA. Relatório tinha ganhado uma importância grande, afinal de contas, o mercado esperava uma revisão em termos de produção lá nos Estados Unidos por conta de uma já revisão da área plantada também lá na safra americana. E o mercado estava só em dúvida do tamanho que seria essa redução. Prevaleceu o conservadorismo do USDA e diante desse conservadorismo, com números até abaixo da expectativa do mercado, a gente viu a soja hoje recuando forte lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward. O Aaron está de olho nesse mercado, está de olho nessa formação dos preços em Chicago e mais do que isso tem, notícias importantes para passar aqui para o produtor brasileiro principalmente. Aaron, afinal de contas, vamos começar com o relatório do USDA. Te surpreendeu? Conservadorismo do USDA prevalecendo aí? Já era esperado, Aaron? Olha, é uma safra com condições ruins e eles não mexeram na produtividade. Então, isso é desapontador, né? A gente gostaria que eles tivessem mexido na produtividade, reduzido essa produtividade. Ainda é possível que eles façam esse ajuste, como você falou bem, eles são conservadores, então não é fora do normal. Eles falam, se chover, pode ser que ainda tenha uma manutenção da safra, e então pode recuperar essa soja. E falando com vários produtores, teve um pouco de melhoria na última semana, mas pessoalmente eu acho mais provável que indo para frente essa safra seja reduzida a produtividade, aumentar, eu não vejo fundamento para aumentar. Então, hoje eles não reduziram, não mexeram na produtividade e a soja teve uma queda técnica considerável, mas por hora teve sustentação onde precisava ter sustentação. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar desse exagero da reação do mercado, mas só para entender entender alguns outros números. Produtividade você disse que não mexeu, manteve a 58,3 sacas por hectare. Agora, esmagamento reduziu um pouquinho. Agora, exportação, Aaron. Exportação reduziram 3 milhões de toneladas aí em relação às programações de exportação americana. É de fato uma demanda menor para exportação mesmo ou foi mais um ajuste para tentar meio que reverter um cenário de repente de aumento muito forte aí ou queda muito forte aí dos estoques? Não está tendo essa demanda pelo grão norte-americano. Tanto soja quanto milho, a demanda está muito fraca e sem indicativo de melhoria. O fato que o Brasil tem bastante grão condiz, né? Se está mais barato o grão no Brasil e está, então vamos dar preferência, se você é um comprador no mercado mundial, vou comprar onde está mais barato e hoje é no Brasil. Então, realmente essa demanda fraca dos Estados Unidos é desapontador, afeta e está dando preferência pelo grão brasileiro. Mas faz sentido então para você essa redução? Faz sentido, essa redução faz sentido, mas a produção norte-americana caiu e o ajuste mundial dos estoques não foi tão significativo. Os estoques de soja ainda estão um pouco mais apertados do que os de milho, tanto nos Estados Unidos quanto a nível mundial. Mas a principal questão é que tem grão no Brasil hoje, vai ter uma safra. Hoje parece que vai ser uma safra mediana ou abaixo da média nos Estados Unidos, que precisaria ser uma quebra um pouco maior de safra para colocar essa pressão nos estoques. Então você tem grão hoje no Brasil, vai ter grão nos Estados Unidos daqui a poucos meses, e se o Brasil produzir outra safra grande, esse quadro de oferta e demanda apertado já não vai mais ser uma realidade tão forte quanto tem sido os últimos 2 a 3 anos. Nós estamos no processo de repor estoques e os preços estão no processo de fazer esse ajuste para baixo. Muito bem.
Agora, Aaron, outra coisa que chama a atenção foi a reação do mercado. Assim, já se imaginava que podia ter realmente esse posicionamento mais conservador do USDA para ele deixar para ir reduzindo aos poucos a safra americana à medida que vai se consolidando a safra, e é justo até que isso aconteça. Mas essa queda de 30, 20, 30 pontos aí hoje não está exagerada não, Aaron? A violência da queda, o que acontece quando você tem, por exemplo, relatório de estoque com bastante capital especulativo, como é o caso, os fundos especuladores estão bem comprados na soja em Chicago, e aí você teve um relatório baixista, então você aciona um monte de pedidos de computador de venda. Então, rapidamente cai, mas o mais importante é que ele caiu até o suporte técnico e parou. Então, um pouco dessa oscilação é número em tela, que é computador dando ordem de comprar e vender, passa de certo ponto, eles já levam para outro ponto. Então, pessoalmente, essa queda o ajuste do USDA não justificava uma queda de 30 pontos. Um pouco mais abrangente, tem que falar, olha, se nós não vamos ter estoques apertados, o preço está alto ou está baixo? E o que seria necessário para nós realmente termos esse aperto de estoques? E para os estoques mundiais voltarem a ficar apertados, ou nós vamos precisar de uma quebra de safra, ou nos Estados Unidos ou no Brasil na próxima safra, ou numa recuperação fora do radar hoje de demanda, né? Uma recuperação de demanda que surpreende, não essa demanda constante que a gente tem visto. Pessoalmente, eu acho que a safra norte-americana é abaixo da média, mas não uma quebra de safra, e isso vai resolvendo os estoques. Então, o nível de preço está alto por essa ótica. Agora, você acredita que esse viés, né, esse lado que foi dado aí de baixa hoje, depois do relatório, já se configurando uma tendência? Estamos diante de uma tendência de queda aí para o mercado? Está cedo para falar que é uma mudança de tendência. Tecnicamente, eu acho que até compartilhei uma imagem que nós podemos olhar, não sei se tem como incluir, mas já estamos vendo um gráfico, né? Um gráfico. Então, se você vê a linha vermelha, mostra o preço médio dos últimos 200 pregões, aproximadamente um ano. A linha verde mostra a média dos últimos 20 pregões, aproximadamente um mês. Então, a média do último ano é a linha vermelha, a média do último mês é a linha verde. Para nós estarmos em tendência de baixo, nós teríamos que estar abaixo dessas duas linhas. E aí sim você teria aquele deslizamento de preços que tem a tendência de baixo. Está cedo para afirmar isso. Eu acho que esse sobe e desce, essa gangorra de preços da soja ainda deve continuar, pelo menos até o fim de julho ou meados de agosto. Muitas vezes nós temos uma recuperação parcial em agosto, em função que o clima ainda é sensível, né? O ditado é que a soja americana é definida em agosto. Esse ano foi plantado mais cedo, talvez seja mais para o fim de julho ou começo de agosto. Então ainda tem essa incerteza climática, ainda tem esse risco na soja, ainda não está definida a tendência. Dito isso, pode falar. Não, eu ia perguntar se você acha pertinente uma revisão de produtividade. Em agosto, eu acho deveriam cortar a produtividade e aumentar a produtividade em agosto. Aí seria um daqueles relatórios que eu nem sei se o mercado aceitaria muito um relatório se eles aumentassem a produtividade em agosto. Uma revisão dessa produtividade norte-americana é necessária. Muito provavelmente, na minha opinião, deveria ser uma revisão para baixo, deveriam cortar a produtividade dos Estados Unidos. O que traz um viés positivo aí para os preços, talvez? Exatamente. Outro fator além do clima, perfeito. Mas isso seria para o relatório de agosto. Certo.
Até lá a gente vai ver o que, Aaron? Oscilação ou a gente vai ver um mercado tentando buscar uma estabilidade aí? Eu gostaria de pensar que nós vamos ter essas oscilações e ficar acima dos $13 em Chicago, ficar entre 13 e 14, talvez passar dos 14 um pouquinho. Eu gostaria de pensar que essa é a tendência de preços. Dito isso, o mercado tem se comportado como um mercado baixista. O que eu quero dizer com isso? Ele tem bem mais facilidade abaixo dessa linha vermelha, né, abaixo do preço médio do último ano, do que acima. E isso é a tendência de um mercado que está se ajustando para baixo, um mercado em queda. Nós estamos em um bear market, predominantemente, se olhar a longo prazo. E em um bear market, uma baita recuperação em V, como a que nós tivemos, tem produtor que se fechar a conta em dólar, tem rentabilidade na safra nova. E isso é algo que merece uma atenção. Então vamos voltar com o gráfico, que isso que o Aaron está falando é importante. Vamos ver esse movimento em V que o Aaron está falando. Você está falando dessa linha verde, né, Aaron? Que foi lá para os $12 e voltou aí para cima dos $13 por bushel, né? Exato. E só para a questão de perspectiva, nós estamos falando talvez chega a 14, mas já esteve em 14 antes no ano, já esteve. Então voltou quase o caminho todo e não está conseguindo nem voltar ao preço que era em dólar. Esse é o contrato de maio de 2024, então a safra nova brasileira. E o ponto para mim que merece destaque, que eu tenho falado para os meus clientes no Brasil, se você olhar para a safra nova de soja, ver os insumos que são em dólar e os custos em dólar, esse preço traz rentabilidade, 13,30, acima de $13, traz rentabilidade? Se sim, está esperando o quê? Está esperando um pouquinho mais? Você tem rentabilidade para fechar pacotes em dólar, para safra nova, e é uma recuperação tremenda para muitos, está dando oportunidade de travar margem. Tá esperando o quê? É uma leitura um pouco diferente da soja disponível, que talvez ainda tenha uma recuperação tanto no prêmio quanto uma ajuda do câmbio se você tem soja disponível. Mas para safra nova, custo em dólar, soja acima de $13, risco climático nos Estados Unidos, assim, qual que é o motivador que você está esperando para você fechar, né, algum negócio para safra nova? Isso é importante que você está falando, Aaron, porque o produtor, quando a gente conversa com ele, ele embute aí nessa possibilidade de preços lá em Chicago, a questão do prêmio e a questão do dólar, né? Quando ele faz isso, ele transforma, obviamente, o produto dele em reais, e daí ele não vê essa competitividade toda aí que você está dizendo. Mas o que você está dizendo é faça comparação em dólar para a compra de produtos em dólar, é isso? Exatamente. Por exemplo, se você tem fertilizantes que são importados, então, essencialmente, essas compras têm lastro em dólar, né? Eles vão oscilar conforme o dólar, não conforme o real. Agora, se você tem boleto para pagar maquinário em real, aí você tem que ver conta em real. Em relação ao prêmio, tem que tomar muito cuidado, porque para você realmente tomar vantagem do prêmio, você tem que ter esse grão disponível. Senão, geralmente, se você vai entregar na safra, geralmente você vai ter que aceitar o prêmio da safra. Então, assim, se você tem insumos que essencialmente são em dólar e você tem que fechar um pacote para travar isso, a questão do prêmio e a questão do câmbio é secundário. Para soja disponível, para pagar contas em reais, é outra questão. Mas isso eu vejo muito produtor que fala: eu não vou comprar insumo para o ano que vem porque o real não está legal e o prêmio não está legal, vai subir até novembro. Tá, mas
O contrato de novembro é safra nova dos Estados Unidos, safra velha do Brasil. A gente está falando de comprar insumos que você vai vender ano que vem. Então, assim, o produtor tem que sentar e ser coerente na estratégia, né, e coerente nos argumentos. Então, e aquela figura que a gente vê no gráfico é uma figura de oportunidade, é um V, uma recuperação aí do mercado. Dependendo dos teus custos, sim. Muito bem. Para custos em dólar, se é rentável. Muito bem. Então, avaliar a possibilidade ou ver como oportunidade de negócios esse movimento de alta de Chicago, principalmente mirando ali o contrato maio, né, Aaron? Sim, safra nova, custo em dólar, tivemos várias oportunidades acima de $13. E dólar com dólar, travando o custo também em dólar aí, como você citou. Sim. Custo de folha de pagamento é real, custo de maquinário, que é financiamento em real, é real. Então, não é para esses custos, mas para os insumos que tem lastro em dólar, tem que pensar em comercialização em dólar. Muito bem. Muito bom, Aaron. Então, temos aí a dica para o produtor brasileiro, o viés ou a tendência de mercado que ainda não está definida e pode trazer oportunidade, principalmente na hora que a gente começar a ver a consolidação da safra americana e, de fato, a confirmação de perda do potencial produtivo das lavouras por lá. Enfim, temos algumas oportunidades pela frente, é isso? Exato. A soja não está definido, né? A gente ainda tem certezas aí, pelo menos do resto de julho, provavelmente entrando em agosto, e essa gangorra de preço de sobe e desce da soja em Chicago deve continuar mais um pouco. Muito bem. Só para a gente finalizar, Aaron, o que você viu do milho? O que te chamou a atenção? A situação do milho é mais preocupante, né? No Mato Grosso tem pilhas de milho, que não é surpresa, né? Tem um problema de armazenagem, safrinha grande, atrás de uma safra, a maior safra de soja que o mundo já produziu, que foi a safra passada do Brasil. Então, tem milho disponível no Brasil, a temporada de chuva não está tão longe, então esse milho vai ter que ser movimentado de alguma forma ou outra, tem oferta, e o Brasil é competitivo, tanto para milho quanto para soja a nível mundial. Hoje, a safra norte-americana, para você começar a machucar o balance, ou os estoques, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo, você realmente precisava de uma safra norte-americana abaixo de 175 bushels por acre, e o ajuste ajustou para baixo, mas não tanto. Então, o receio é que vai ser uma safra abaixo da média nos Estados Unidos, mas o suficiente para não preocupar o comprador. E hoje é o que parece. Então, a situação do milho é um pouco mais complicada. Em relação à comercialização de milho, vender na safra não costuma ser a boa estratégia. Então, se você tem como segurar esse milho, sem ser pilha a céu aberto que vai ser estragado, mas se você tem a oportunidade de segurar o milho, eu ainda acho que milho disponível no Brasil deve viver uma certa recuperação, eventualmente, mas a nível mundial a situação do milho e para Chicago também não está muito encorajadora, não. E muito milho já está pendoando, então o risco climático do milho encerra um pouco antes do que o da soja nos Estados Unidos, e ele fica definido. Então, e a demanda está fraca. Os estoques de milho estão crescendo a nível mundial. Muito bem. Boa, Aaron. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e principalmente por, enfim, compartilhar com a gente aí um pouquinho do que você está vendo, um pouquinho do seu conhecimento. É sempre importante a gente ter essa percepção também e principalmente ficar atento para esses momentos que você relacionou aí como oportunidades de negócios. Muito obrigado e volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, trazendo a avaliação dele em relação ao dia de hoje, queda lá na Bolsa de Chicago. Reação do mercado, na percepção do Aaron, foi pouco exagerada. Na verdade, o mercado acabou vendo a oportunidade de fazer um movimento técnico, enfim, disparou aí os seus stops de vendas, fazendo com que o mercado caísse nessa proporção, mas ele acredita que isso não é uma tendência, não. Pelo contrário,
Tem muita coisa para se definir ainda, como por exemplo o real tamanho da safra americana, o tamanho da produtividade das lavouras, o clima nos Estados Unidos influenciando ainda essa produtividade. Tem revisões ainda a serem feitas nesse sentido e isso pode ajudar aí a mudar o viés que nesse momento, ou pelo menos agora está se mostrando aí negativo. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o dia de hoje. Queda de 32 pontos para o julho, a 14 dólares e 88 centes por bushel. Agosto, 14 dólares e 44 centes por bushel, 27 pontos mais 25. Setembro, 13 dólares e 55 centes por bushel, 29 pontos e meio. Novembro, 13 dólares e 27 centes por bushel, 32 pontos e meio. Portanto, uma queda até bastante forte e exagerada, como bem colocou aí o Aaron Edward. Vamos ver amanhã como esse mercado vai reagir. Vamos ver o milho. Para julho, 5 dólares e 49 centes por bushel, queda de 22 pontos. Para setembro, 4,76, queda de 18 pontos mais 25. Dezembro, 4,83, queda de 17 pontos mais 75. E o março de 24, 4 dólares e 95 centes por bushel, 17 pontos e meio de queda. E para finalizar, o trigo. Trigo para julho fechou com queda forte também, 28 pontos de baixa e a 6 dólares e 21 centes por bushel. O setembro, 6 dólares e 31 centes por bushel, queda de 27 pontos mais 75. O dezembro, 6 dólares e 52 centes por bushel, queda de 25 pontos mais 75. E o março de 24, 6 dólares e 68 centes por bushel, uma queda de 24 pontos. São os números, portanto, do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Só lembrando que a votação para a melhor história de um agricultor está aberta. São 5 finalistas, 5 lindas histórias esperando ali pelo seu voto. Não deixe de participar. No nosso site você consegue acessar a votação através dos banners que estão disponíveis ali na nossa página inicial e a partir dessa votação você vai escolher e homenagear a melhor história de um agricultor, o agricultor brasileiro, que é um grande guerreiro, um vencedor aí. E para trazer um recado sobre a melhor história de um agricultor, essa premiação que está chamando a atenção do mercado, a gente tem um recadinho aí da Syngenta. Vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados pelos pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você vê na sua tela, e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.